Naquele tempo, apareceu Jesus aos 11 apóstolos. Estando eles à mesa, censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressuscitado. Em seguida disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os milagres que hão de acompanhar os que acreditarem serão estes: ao meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, que serão curados. Depois de assim lhes ter falado, o Senhor Jesus elevou-se ao céu, onde está sentado à direita de Deus. Eles, por seu lado, partiram a pregar por toda parte, auxiliando-os o Senhor e confirmando-lhes a pregação com os milagres que a acompanhavam. Podem sentar-se. Acabamos de ouvir o canto do Aleluia, o Salmo 46. Subiu Deus entre as aclamações, subiu o Senhor ao toque da trombeta. O Senhor do Sinai penetrou no santuário e, subindo aos céus, levou cativo o cativeiro. Estamos, meus amados irmãos, encerrando o tempo da Páscoa para começar o tempo da Ascensão. Completamos na quinta-feira passada os 40 dias que Jesus passou aparecendo para os apóstolos, falando-lhes do reino de Deus.
preparando os apóstolos para a despedida, o que aconteceu quando ele, no Monte das Oliveiras, subiu aos céus com a própria força, com o próprio poder, de tal modo que os apóstolos, olhando para o céu, viram Jesus sumir entre as nuvens, até o momento em que os anjos apareceram perguntando: homens da Galileia, por que agora estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar um dia. Nosso Senhor havia dado aos apóstolos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando a todos e dizendo que para a pessoa se salvar é preciso acreditar. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. De alguma maneira, essa despedida de Jesus deixou os apóstolos tristes. Esta festa tem um ar de melancolia enquanto Jesus se despede. Mas, por outro lado, esta festa tem uma tonalidade de grandíssima alegria, porque Jesus, como Deus, ele sobe para estar à direita do Pai, e também como homem. Ele recebe, na verdade, a sua glorificação plena, porque agora o Verbo, ele tem um corpo, e Jesus Cristo, o Verbo eterno que se fez carne, vai receber a glorificação plena de Deus quando sobe aos céus. Glorificação esta que, como Deus, Jesus nunca deixou de ter, nunca deixou de possuir. Mas como homem era necessário que ele pudesse ser recompensado. A oração da missa de hoje diz exatamente isso, considerando que Deus vai glorificar o seu Filho unigênito. O Filho unigênito aqui indica que Jesus Cristo é Deus, e como Deus, por natureza, ele possui a glória perfeita, igual à glória do Pai, igual à glória do Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que ele está à direita do Pai, não propriamente num lugar à direita, mas significa que Jesus, pela sua natureza divina, ele tem a mesma glória do Pai. Ele atinge as alturas, se é que nós podemos dizer assim, alturas infinitas, que não podemos calcular. Essa dimensão de uma glória imperscrutável de um Deus, que no entanto, ele recebe a recompensa, recebendo também a glorificação do seu corpo chagado, e apresenta assim ao Pai o motivo da sua recompensa através de suas chagas, quando ele mostra que ele sofreu por nós. E a oração então considera, além de falar que Jesus Cristo é o unigênito, a oração considera que Jesus Cristo é o Redentor. E como Redentor, ele portanto mereceu esta glorificação. Interessante que Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras. Exatamente no Monte das Oliveiras, quando Jesus entrou em agonia, na quinta-feira santa à noite, e de maneira antecipada pela sua presciência divina, ele já sofreu de maneira condensada todas as dores da paixão, de modo que ele assim suou sangue. E no mesmo lugar que Jesus então sofreu a sua paixão, porque ele ali naquele momento se entregava ao Pai para fazer a vontade dele pela nossa salvação, neste mesmo lugar Jesus recebeu a recompensa. E aí no caso, Jesus como homem, ele está também à direita do Pai, enquanto que este lugar que ele atinge, que ele alcança, este lugar que ele chega, este patamar como homem, significa que
Ele está acima de todos os anjos, de todos os santos, inclusive acima de Nossa Senhora. E essa glorificação de Cristo como homem, se nós a compararmos com a glorificação dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora, todos juntos, é uma glorificação infinitamente superior. Meus amados irmãos, um dia, pela graça de Deus, nós teremos a oportunidade, pela misericórdia de Deus, teremos a graça de poder perscrutar um pouquinho este mistério. Perscrutar este mistério insondável das riquezas de Cristo e olhar a sua glória por toda a eternidade. E vamos perscrutar durante toda a eternidade, perscrutar, adentrar, penetrar neste mistério, e vai passar toda a eternidade e nós não vamos alcançar toda a beleza de Cristo, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, todas as maravilhas que é a sua divina pessoa. E a gente deve se sentir impulsionado um dia a contemplar face a face a beleza de Cristo. E nosso Senhor, meus amados irmãos, o fato de estar à direita significa que lá Ele também reserva para nós um lugar, porque Ele tem todo o poder junto de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e o meu lugar está lá reservado por Jesus Cristo, porque Ele é Deus, mas porque Ele é homem, e como Deus e homem, Ele sofreu por mim. Como Deus e homem, Ele mereceu abrir as portas do paraíso para mim, para você. E neste dia da sua ascensão admirável, Jesus já inaugurou o céu, introduzindo lá todos os santos do Antigo Testamento, desde Adão e Eva até São José. Mas essa procissão que começou no dia da ascensão de Cristo continua. Existem muitas pessoas que neste exato momento, enquanto eu estou falando, estão passando por estes umbrais do céu eterno e já estão entrando na posse definitiva da visão beatífica. Essa procissão continua, nós precisamos entrar nela. E quando o catecismo diz que Jesus está sentado, aqui é importante a gente entender que nosso Senhor, Ele está agora tomando posse plena do seu repouso, do seu descanso. Porém, o fato de Jesus estar sentado não significa que Ele está inerte, ocioso. Significa que Ele está também nos observando, olhando para os santos aqui na terra, que lutam, que combatem, que se mortificam, que cada dia praticam as virtudes e que, claro, deixam os vícios e fazem a vontade de Deus neste morrer para si mesmo. E nosso Senhor contempla, portanto, no seu repouso e vê que a obra que Ele realizou não foi em vão, que o sangue que Ele derramou está sendo agora derramado, está sendo aproveitado, está sendo usufruído por aqueles santos que partilham aqui deste tempo da igreja, deste tempo em que os fiéis podem se aproximar do altar e atualizar a salvação de Cristo. Jesus olha e vê quantas almas generosas estão correspondendo à sua missão que Ele deixou, correspondendo ao seu amor. Mas, ao mesmo tempo, Ele intercede, para que nós perseveremos. Ele não está ocioso. Ele intercede para que aquele que caiu se levante e recomece novamente, para que aquele pecador se converta e volte para o Pai. Para que aquele que está lutando persevere na luta e alcance mais graças, para que assim, de graça em graça, de fé em fé, possa perseverar
até a salvação eterna, né? Santo Estevão, no momento em que ele foi martirizado, ele viu o céu aberto e Jesus Cristo ao lado do Pai, de pé. Não seria uma contradição? Jesus está sentado ou está de pé? Os santos padres dizem que Jesus estava de pé no momento em que Estevão estava sendo martirizado, justamente porque de pé ele intensificava a intercessão por Estevão, para que ele não desistisse de derramar o sangue por seu amor. Por isso a gente deve entender que Nosso Senhor está o tempo todo intercedendo e nos ajudando para que possamos perseverar. Mas tem uma razão muito especial para Nosso Senhor interceder por nós. Tem algo que o deixa inquieto, que o deixa atento, para que Ele constantemente interceda junto ao Pai por nós. É o Espírito Santo que Ele prometeu nos enviar. Por isso que a gente entende que, se esta festa tem um ar de melancolia, enquanto Jesus se despede, tem um ar de triunfo pela glorificação de Cristo, mas também tem um ar de esperança, pois nosso Senhor prometeu enviar sobre a igreja o Espírito Santo, o que Ele continua fazendo, assim como Ele fez lá na vida de Estevão, para que ele não desfalecesse e desse a vida por ele, por Cristo. Assim o Espírito Santo quer vir sempre, para que possamos também conseguir a nossa perseverança. É impossível perseverarmos se nós não tivermos o dom do Espírito Santo, se não tivermos aqui dentro o fogo da caridade. Inclusive, meus amados irmãos, só para concluir aqui, quando os apóstolos foram pregar, Jesus confirmou a pregação deles com os milagres. Eles expulsaram os demônios, eles falaram línguas, eles tomaram veneno, mas o veneno não lhes fez mal. Pisaram sobre as serpentes, curaram os enfermos. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é prometido por Jesus Cristo, não é só para realizar milagres, milagres que foram necessários no começo da história do cristianismo, mas o Espírito Santo continua vindo hoje, também para que nos dê a graça de expulsar o demônio. Isso o padre faz, por excelência, quando ele batiza, quando ele faz o exorcismo, mas qualquer fiel, basta rezar a São Miguel Arcanjo, que na verdade ele acaba fazendo o exorcismo, expulsando a influência do inimigo. E nós podemos também falar línguas. Os santos padres interpretam, meus amados irmãos, que é possível falar línguas hoje com a ajuda do Espírito Santo. Em que sentido? Enquanto que no passado, saiba lá você se é um passado longínquo ou não, enquanto a sua língua proferia blasfêmias, injúrias, maledicências, palavrões, hoje a sua língua, ela já é usada para louvar a Deus, para glorificar a Deus e também para anunciar o Evangelho. Essa é a nova língua que o Espírito Santo quer fazer com que falemos. É esse o dom, que a nossa língua não volte a falar as mesmas coisas erradas do passado, e saiba-se lá, talvez tenha sido hoje ainda de manhã, quando a nossa língua estava criticando e falando mal dos outros. Mas agora não, a nova língua vai ser quando eu falar bem das pessoas. Claro, de acordo com a justiça também, né? Mas sem difamar e muito menos caluniar. E quando é que nós vamos pisar sobre as serpentes hoje? O Espírito Santo vai nos ajudar quando nós vencermos o inimigo, quando pisarmos na cabeça de Satanás, quando não permitirmos que ele entre na nossa alma, pois se uma vez nós o expulsamos, não queremos que ele volte nunca mais. E por isso, nós sabemos que bebemos do veneno do mundo o tempo todo, pois nós somos do mundo, vivemos nele, mas não podemos nos deixar contaminar pela corrupção da malícia do mundo. E nesse sentido nós provamos do veneno, mas ficamos imunes, porque a força da oração nos preserva. E, finalmente, nós podemos curar os enfermos.
Mas em que sentido? Enquanto o nosso bom exemplo vai servir para que o meu próximo se edifique, se converta e veja a luz da verdade, e veja as boas obras que eu pratico, para que ele possa glorificar o Pai que está nos céus. E por isso o Espírito Santo precisa vir, para que ele me fortaleça, para que eu seja de fato uma testemunha, e para que assim a minha vida seja uma pregação do Evangelho. Que nosso Senhor então, junto ao Pai, não descanse, mas que continue intercedendo e nos enviando o Espírito Santo Paráclito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.